Bom, pessoal, vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, e falar em primeira lei da termodinâmica significa falar em conservação de energia. Estamos chegando no nosso inverno, eu quase que estourei isso daqui, mas que bom, né? Eu vou fazer essas baratinhas vegetarianas. Não parece uma baratinha? Então, aí você vai me perguntar o que pinhão tem a ver com essa aula de física sobre trabalho de gases. Simples, meu caro Watson. Eu vou utilizar uma panela de pressão. E na panela de pressão a gente coloca o pinhão, lógico, eu tenho que cortar ele antes, põe água, aí você fala, bom, e daí que nós vamos vedar com essa borrachinha, a panela de pressão, aí tudo isso você sabe, não é? É ok. Só que nós temos volume, nós vamos ter uma temperatura, um aumento de energia interna daqui das moléculas de água que estão no estado líquido, que quando virarem vapor, vão fazer uma pressão. E essa válvulazinha de segurança aqui, ela meio que dá uma subidinha. Essa pressão é tão grande que vai fazer com que essa tampa, por isso essa tampa é leve, essa força, né, que toda pressão tem a ver com uma força, essa pressão do gás consiga erguer essa tampa. Então ela ergue, sai a pressão em excesso dessa tampa, volta a descer. Sai, volta a descer. Quando ela faz isso e ela começa a fazer essa tampa girar, a gente vai dizer o quê? Quem está fazendo essa energia, ou seja, quem está girando essa tampa é o gás. Então a gente pode falar que isso aqui é uma máquina térmica. Se a gente pudesse colocar alguma coisa aqui, tá... Mas é da hora saber disso, né? Não? Ah, então tá bom. Então no final eu mostro como é que ficou o pinhão. O nosso experimento de hoje, a gente tem aqui um êmbolo, que nada mais é do que um recipiente. Nós temos aqui um recipiente que contém um gás. Esse gás, ele está, observe, cada partículazinha indo uma para cada lado. Isso quer dizer que elas estão numa certa agitação, tem uma certa energia. E essa energia, ela vai ser medida pelo termômetro. Lembra que a energia interna, o U, é dada por 3 meios de nRT. Esse êmbolo, que é essa partezinha aqui, esse pratinho, ele é móvel. Isso quer dizer o quê? Quanto maior pressão o gás fizer, mais ele vai conseguir deslocar esse êmbolo. Agora, como é que eu consigo fazer isso daqui ter alguma mudança? Basicamente, eu coloco aqui uma fonte térmica. É isso que é aqui, ó, fonte térmica. No caso, a fonte térmica é um bico de Bunsen. Ele vai fornecer para o sistema, que é composto por tudo isso aqui, uma certa quantidade de calor. Então, a fonte térmica vai fornecer para o meu sistema uma certa quantidade de calor. Então, vamos lá. Calor. E o calor é dado por aquela letra Q, ó. Combinado? Então, entra calor no meu sistema. Quando entrar calor no meu sistema, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, aumentando a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas e vai aumentar a pressão que esse gás vai fazer no meu sistema, fazendo com que esse símbolo ele seja deslocado de uma altura H. Portanto, ele realizou trabalho. Então, ó, isso aqui é o trabalho. Agora, além de ele ter deslocado, é lógico que o gás aumentou a sua energia cinética. Então, esse gás sofreu uma variação de energia. Como é que a gente chama a variação de energia? Delta U, que é a variação de energia interna. Então, ó, variação da energia interna. Tá aqui, ó. Uma outra coisa também importante para dizer para vocês, e para que a gente possa prestar atenção nisso tudo, é o seguinte. Imaginem vocês que por algum acaso, vamos ver se faz sentido o que eu vou falar agora. Esse sistema acabou por fornecer 1000 calorias. Então, ó, essa fonte térmica forneceu 1000 calorias para o sistema. Dessas 1000 calorias, se o trabalho que o gás fez foi de 800 joules, quanto foi dessas 1000, então, que se transformou em variação de energia interna? 200. Por que 200? Porque a energia se conserva.
E aí a gente consegue perceber o quê? A gente consegue perceber que a quantidade de calor, ela vai ser transformada em parte para o trabalho e a outra parte para a variação da energia interna do sistema. Então eu gosto de guardar essa equação como sendo Q, tá, tu. É a primeira lei da termodinâmica. A energia se conserva. Então agora vamos pensar no resumão importante para vocês. O trabalho de um gás. Né? O trabalho ele sempre era feito por pressão vezes variação de volume. Trabalho é pavê. E caso apareça um gráfico é dado por essa área. O importante é que todo o trabalho vai depender do volume. Então, se o volume aumentar, a gente diz que a variação do volume vai ser positiva. Então, o trabalho é positivo. Então, a gente diz que o gás realizou o trabalho. Se o volume ficar constante, a gente diz que a variação de volume é zero. Então, o trabalho é zero. O gás não realiza trabalho. O nome dessa transformação importante quando o volume é constante é isométrica. Que é importante você saber. Se o volume diminuiu, a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. O que quer dizer? O gás sofre trabalho. Então, a gente diz assim, que o gás, ele sofreu trabalho. Então, alguém comprimiu esse gás. É assim que a gente fala. Então, olha só. Importante também saber que quando a gente está falando do trabalho de um gás, a gente está vendo aqui, por exemplo, nesta figura aqui, ó, um motor a vapor. Então, existe um pistão aqui. Esse pistão se enche de gás de vapor aqui, que o vapor é água no estado gasoso, e esse gás empurra, esse vapor vai empurrar o êmbolo. Quando ele empurra o êmbolo, isso tudo, de tamanha força, tamanho trabalho que esse gás faz, consegue movimentar essa roda. Legal, né? Então a gente vai ter aqui uma espécie de um motor. O importante de saber é que uma hora o volume aumenta, depois diminui, aumenta, diminui. E esse gráfico aqui mostra justamente o ciclo de um motor. Queria que vocês entendessem que quando for uma figura fechada, o gráfico dessa figura fechadíssima aqui vai me fornecer o trabalho. Tá bom? Ciclo motor está no sentido horário. Refrigerador no sentido anti-horário. Como é que é? Motor. Então, o trabalho de um motor, ele está num ciclo horário. Ciclo horário. Refrigerador é no sentido contrário, tá bom? Energia interna tem a ver com o termômetro, com a temperatura. Então agora vamos lá. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Aí a gente diz que a variação de temperatura é positiva, a variação de energia interna é positiva. Então o gás esquentou. Esquentou. Se a temperatura permanecer constante, a energia interna desse gás fica constante. Então a variação de temperatura vai ser zero, a variação de energia interna é zero. Então o gás não esquenta nem esfria, ele fica na mesma temperatura. Mantém a temperatura. Qual é o nome dessa transformação? Isotérmica. Agora, a gente também pode ter a temperatura baixando, aí a energia interna vai diminuir também. A gente diz que a variação da temperatura é negativa e a variação da energia interna ela é negativa. Significa que o gás esfriou. Vamos para o próximo. Calor. A fonte de calor, o que pode acontecer? Ele pode ser positivo. Significa que o gás recebe calor do meio ambiente. Recebe calor.
Pode ser que esfrie. Então, o gás perde ou cede. Perde calor. Agora, pode acontecer dele não trocar calor. Então, ó, não há trocas de calor. Não há trocas de calor. Sabe qual que é o nome dessa transformação? Essa transformação se chama adiabática. É quando não há trocas de calor com o sistema. Beleza? Vamos para a próxima parte aqui. Chegou a hora então agora dos nossos exercícios. Vamos lá? Então, começando. Você já sabe como é que faz. Vocês vão ver o exercício, pausa na hora que eu for resolver, você tenta fazer e depois você veja a resolução para ver se você acertou. Certa massa de gás ocupa inicialmente meio litro, então tá aqui, ó, de um recipiente sob pressão de 1 atmosfera. Isso que ele está falando está correspondendo a esses pontos do gráfico. Aí assim, o gás recebe uma certa quantidade de calor e aumenta a sua energia. Ah, olha aqui, ó, aumenta a sua energia interna em 12,5 calorias. Já é um ponto quente. Então ele já está falando para a gente que a variação da energia interna vai ser positiva e vale 12,5 calorias. Fiquem atentos aqui com a unidade de medida. Ele diz assim, passando a ocupar um volume de 1,2 litros, a uma pressão de 1,8 atmosferas. Ok, está aqui. Aí ele fala assim, como mostra a figura, considerando que uma atmosfera vale 10 a quinta Pascal e uma caloria igual a 4 joules, ele quer saber a quantidade de calor que o gás absorveu. Então, a pergunta dele é, qual é o valor do quê? Só que ele quer o quê? Em calorias. Então, ok, você fala, fácil, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica que mostra aqui que tá tu. O delta U eu tenho que vale quanto? Ah, o delta U vai valer 12,5. E o trabalho, você tem? Não. Então agora é assim que a gente tem que saber o que fazer. Preciso calcular o trabalho. Então como é que eu calculo o trabalho num gráfico? Num gráfico, eu vou pegar essa área até aqui embaixo, ó. E essa figura aqui é um trapézio. Sabemos que, se tratando de um trapézio, essa é a base maior, essa é a base menor, essa aqui é a altura. Então, o trabalho é numericamente igual à área. Como é que calcula a área do trapézio? A área do trapézio a gente faz base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então agora vocês vão entender uma sacada que a gente vai ter. Quem é a base maior? A base maior é essa aqui, ó, que vale 1,8. Então, ó, 1,8. Só que tá vendo que está escrito atmosfera? Essa atmosfera eu vou ter que transformar em Pascal. Então, isso, na verdade, eu vou multiplicar depois por 10 a quinta Pascal. Então, 1,8 mais a base menor, que é 1. Esses números aqui vão ser multiplicados por 10 a quinta por conta da atmosfera que estava aqui, ó. Então, isso aqui é a parte dessa aqui, da base maior mais menor. Agora, a altura. A altura é de 0,5 para 1,2. Eu tenho 0,7 litros. Só que 1 litro tem que passar para metro cúbico. Por quê? Porque eu vou calcular o trabalho em joule. Então, a gente sabe que 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, essa parte da matéria tem essas sacadinhas aqui. Então, eu vou precisar pôr aqui 10 a menos 3. E aqui a gente vai pôr todo mundo sobre 2. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. Primeiramente, a gente tem 1,8 mais 1, você tem 2,8. 10 a 5 com 10 a menos 3, 10 ao quadrado.
vezes 0,7 sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 ao quadrado e cancelar com essas duas vírgulas aqui. Então a gente vai ter, cada um tem um jeito de fazer a conta. Para mim assim é o mais fácil. Então ficou 28 vezes 7 sobre 2. Muito bem. 28 dividido por 2 vai ficar igual a 14 vezes 7. Então, isso daqui é o trabalho dado em joules. 14 vezes 7. Ele quer em caloria. Então, para eu passar para caloria, né, eu tenho que dividir por 4. Então, por isso que eu não fiz a conta ali, ó. 14 vezes 7, eu vou dividir por 4. Vamos dividir por 2 o 14 e o 4. Ó. Divide por 2 aqui e aqui. Vai ficar como? 7 vezes 7 sobre 2. 7 vezes 7, 49. 49 dividido por 2 dá 24,5. 24,5 calorias. Agora eu volto para a equação do Kitatu. Ó. Kitatu. Quem que é o trabalho? O trabalho vai dar 24,5. O ΔU, ele já mostrou para a gente lá em cima que valia 12,5. Isso vai dar a mesma coisa que 24 mais 13 dá 37. 37 calorias. Pronto. Esta é a resposta final. Qual alternativa tem 37 calorias? Alternativa C. Tá bom? Próxima questão. Universidade Federal da Bahia. As expressões abaixo referem-se a propriedades de transformação da termodinâmica relacionando a quantidade de calor recebida pelo sistema, o trabalho e a variação de energia interna. Então ele fala de uma transformação isotérmica. Então vamos lá. Numa transformação isotérmica, o que a gente sabe é que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU. Quando é isotérmica, o ΔU vai valer 0 e toda a quantidade de calor vai ser transformada em trabalho, o que vai dar a alternativa D. Próxima. Unesp. Com o objetivo de ilustrar a aplicação da primeira lei da termodinâmica, ou, olha como eles falam para a gente, ó, o princípio da conservação de energia, um professor propôs o seguinte problema. Um recipiente fechado tem um êmbolo móvel. Então, ó, quando ele diz que o êmbolo é móvel, significa o quê? Significa que você vai ter volume variável, vai ter trabalho, que pode deslizar sem atrito. Uma amostra de um certo gás recebe, então, ó, 200 joules de calor. Então, vamos lá. Ele está dando para a gente que a quantidade de calor que ele vai receber, então é positiva, é de 200 joules. De uma fonte térmica e sofre uma expansão realizando 80 joules de trabalho. Então ele está dizendo para nós que o trabalho vai valer 80 joules. Qual que é a pergunta que a VUNESP quer saber? A variação de energia interna. O que vai acontecer? Então, para nós calcularmos isso, a gente tem que fazer a primeira lei da termodinâmica. Aplica o Kitatu. Kitatu. Quem é o quê? 200. O trabalho ele disse que vale 80. 80 mais quanto vai dar 200? Então, ΔU deu 120 joules. 120 positivos. Se é 120 positivo, significa que a energia interna aumentou de 120. Então, a resposta alternativa D.
Próximo. Um gás mantido a volume constante. Toda vez que vocês lerem volume constante, quer dizer que aquele recipiente não vai em nenhum momento mudar de volume. Então não vai ter variação de volume. Isso significa que o trabalho é igual a zero. Ele vai receber 240 joules de calor. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 240 joules. Então, ele quer saber qual que vai ser a energia interna e o trabalho. Como vocês sabem, a equação da primeira lei da termodinâmica, trabalho mais ΔU, que τ. Como o trabalho é zero, todo ΔU vai ser a própria quantidade de calor, ou seja, todo o calor fornecido vai servir para esquentar aquele gás. Então vai ficar 240 joules. Então a resposta, trabalho zero e a variação 240. Então 0 e 240. Olha aqui, ó. Ele colocou respectivamente, tá? Então a primeira coisa que você vai falar é do trabalho, por isso que não pode ser o item A. Questão próxima. Universidade Federal de São Carlos. Mantendo uma estreita abertura na sua boca, assopre com vigor a sua mão. Viu? Você produziu uma transformação adiabática. Nela, o ar que você expeliu sofreu uma violenta expansão durante a qual. Então vamos verificar o que acontece se você fizer isso. Tinha uma pressão muito grande e o volume estava bem pequeno. Quando você fez passar rapidamente, o volume aumentou muito rápido. Isso é uma expansão adiabática. Tá? Então, quando acontece uma transformação nesse sentido, que ele fala aqui, ó, adiabática, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar assim, ó, a quantidade de calor vai ser igual a zero. Combinado? Então, ó, se a quantidade de calor é igual a zero, quando a gente faz aqui o que τ, repara no seguinte, isso aqui vai ser igual a zero. Então, o ΔU está positivo, vai passar negativo. O trabalho vai ser o negativo da variação de energia. Então, se o trabalho for positivo, a variação de energia interna é negativa, ou seja, ele esfria. Tem uns sprayzinhos que servem para maçarico, eu não sei se vocês usam para culinária, quando você usa por bastante tempo aqueles fogõezinhos de camping, usa esse spray. Por muito tempo que você usa, o que vai acontecer? A expansão é adiabática, o trabalho é realizado, e por ter realizado o trabalho, o ΔU é zero, aquele spray esfria, fica geladíssimo. Então vamos ver qual a alternativa que dá isso. O trabalho realizado corresponde à diminuição de energia interna por não ocorrer troca de calor com o meio externo. Já foi o item A. Acabou. É isso aí. Pronto. Perfeito. Próxima questão. Próxima questão, a gente tem aqui um gráfico que mostra uma transformação ABC sofrida por um gás ideal partindo de uma temperatura de 300 Kelvin. Então, a temperatura aqui, então, TA, vale 300 Kelvin. A temperatura do gás de estado C em Celsius, então ele quer saber a temperatura de C. Então, primeira parte, como é que eu faço para achar a temperatura de C? É um gráfico que me dá pressão e volume. Nesse caso, eu vou usar para a primeira parte o seguinte. Lei de Boyle. Entre o ponto A e o ponto C, PA-VA sobre TA é igual PC-VC sobre TC. Quem que é o P de A? Olhando lá para o gráfico, vocês vão ter 80. O volume do A vale 1, temperatura do A 300. Vai ser igual. Pressão do ponto C 20, o volume do C 5 e a temperatura do C é o que eu estou querendo. Então agora a gente vai começar a fazer os nossos shiitakes aqui. Esse 80 com 20 fica quanto aqui em cima? Então vai ficar 4. O TC está dividindo, vai passar multiplicando. Então você tem 300 vezes 5. Aqui, ó, 4 e o 100 vai ficar 25. Então ficou 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, 11, 12. 125 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1.
302, 6, 7. 375. Então, a temperatura do ponto C vai ser de 375 Kelvin. Então, aqui, a primeira parte já foi. Vamos para a segunda parte agora. Na segunda parte, ele quer saber o quê? Então, vamos lá. Temperatura do gás do estado C e o trabalho realizado na transformação AB. Então, só na transformação AB vai ser essa área até aqui embaixo. Ó. É tudo isso aqui. Ó. Então, vamos lá na segunda parte. O trabalho é numericamente igual à área. Que figura que foi formada? Um trapézio. Base maior é esse pedaço aqui. A base menor é esse pedaço aqui. Aqui é a altura. Tá bom? Então, ó. Trabalho. Base maior. Quem que é a base maior? Já está em sistema internacional, tá bom? Base maior é 80. Mais a base menor é 20. Vezes a altura de 1 para 3, 2. Dividido por 2. 2 cancela com 2. 80 mais 20, 100. 100 o quê? 100 joules. Então, agora a gente já tem que a temperatura vale 375 e o trabalho 100 joules, alternativa A. Próxima questão. Questão da FUVEST 2015. E última. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações, de A para B, de B para C e de C para A, conforme o diagrama. Então, ele fala assim, é para você julgar os itens. O trabalho total realizado é nulo? Não. Existe uma área aqui. Então, o trabalho é numericamente igual a essa área. Então, essa daqui está falsa. Só um comentário, como está no sentido anti-horário, seria um trabalho negativo, tá? Ok? A energia interna do gás no estado C é maior do que no estado A. A energia interna vai ser maior? Olha só, gente. Quando a gente tem gráficos de isoterma, olha que interessante. Quando a gente tem gráfico de isoterma, sempre a curva que estiver mais acima está numa temperatura maior. Então, se eu falar aqui que eu tenho uma temperatura A, temperatura B e temperatura C, a temperatura do A é maior que a temperatura do B, que é maior que a temperatura do C. Ora bola, se isso acontece, eu também sei que a energia do A vai ser maior que a energia do B, que é maior que a energia do C. Nesse caso aqui, é como se eu tivesse uma isotérmica aqui e a outra aqui, ó, passando por baixo. Vocês percebem que ele está embaixo da isotérmica do ponto C? Então a energia interna do C é menor e não maior. Então é menor. Perdão. Então a energia interna do C, ela é maior do que a energia do A. Então é correta essa partezinha aqui. Durante a transformação AB, o gás recebe calor e realiza trabalho. Vamos ver. De A para B. Bom, de A para B, o que a gente tem que sacar é outra paradinha. Então vamos fazer aqui, vamos dar uma melhorada aqui nesse desenho. Bom, então aqui de A para B a gente tem um gráfico. Dá para tirar a área desse gráfico. Então, ó, o volume está aumentando. Se está aumentando o volume, o trabalho é positivo. E o ΔU? Bom, supondo que aqui é uma isotérmica, essa temperatura é igual a do C. Então, a temperatura do B é maior que a do A. Então, o ΔU também é positivo. Para os dois serem positivos, significa que a quantidade de calor que eu forneci teve que ser positivo também. Então, o que significa que é positivo? Então, o gás recebe calor e realiza trabalho. Então, recebe calor e realiza trabalho. A 3 também está correta. Ficou 2 e 3, alternativa E. Eu espero que vocês tenham entendido a aula e tenham gostado, tá bom, moçada? Então, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.